Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um youtuber querido, mas que apesar de muito querido, ele também está sumido, um youtuber das antigas que marcou gerações, que foi o Alan Volpe, dono do canal Alan Volpe Gamer e alguns outros canais. E eu fui a fundo na internet para descobrir aonde ele está, o que aconteceu com ele, por que ele parou com o canal e se ele vai voltar. O vídeo de hoje não é sobre teoria, é para desmistificar teorias e trazer informação de verdade, realmente sobre o que aconteceu com o Alan, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, eu só quero pedir que você se inscreva se você for novo por aqui. E se você tá no celular, cara, já hype esse vídeo pra me ajudar, pelo amor de Deus, pra gente bater as nossas metas aí do mês, valeu? Tamo junto, sem mais delongas, vamos logo pra história do Alan. O Alan Volpe Gamer era um canal focado em Let's Plays, gameplays ali com resenha e tal, conversando com a rapaziada, no geral indo de 30 a 40 minutos de duração. Então ele jogava um God of War, um Call of Duty e tal, e ia conversando mesmo, sabe? Contando ali do dia, falando das paradas da vida dele, falando do jogo, era aquele canal bem descontraído e com um carisma único. Pelo fato do Alan ser muito carismático, ele angariou um público muito grande, especialmente para a época. Antigamente não era tão fácil você ver um vídeo pegando 100, 200, 300 mil views, como era o caso dele. E ele tinha um público bastante fiel, tanto que se ele tivesse continuado até hoje, ele estaria maior aí, cara, que caras como o Games Edu, que o Cross, ele estaria aí no cenário gamer do YouTube muito, muito forte. Ele estaria com um canal gigante, porque o conteúdo dele realmente era muito bom e ele era um cara carismático. E aí, quando ele sumiu, começou a levantar várias teorias, né? Assim como, por exemplo, o Tyrant Gamer, que também sumiu do nada. O Alan Volpe Gamer é um canal também que sumiu do nada. E o que aconteceu com ele? Alguns fãs teorizam algumas coisas que eu já vou desmentir aqui e depois eu vou falar o que realmente aconteceu. Para começar, falam que ele sumiu porque ele tinha uma internet horrível, a Lesmanete tirou o Alan da net, não sei o que. São coisas que os fãs comentam, mas não, pessoal, não era a internet ruim do Alan. Eu fico chamando de Alan, tá? Perdão, rapaziada, eu ser analfabeto games, tá? Eu sou analfabeto, companheiro. Mas não foi isso, porque se a internet ruim acabasse com o canal, eu já teria fechado meu canal há muito tempo, porque a minha internet é horrível. Não é horrível, mas enfim, quem acompanha a live sabe, né? A internet do Alan, ela incomodava ele, porque na região que ele morava, o melhor que tinha era a banda larga de 2 megas. Então imagina, isso é das antigas mesmo, hoje em dia vocês nem vão imaginar o que é isso, né? Todo mundo aí com internet de 1 GB em casa, Starlink, não sei o que. Mas naquela época, meu amigo, era osso duro você arranjar uma banda larga boa. E por onde ele morava só tinha banda larga de 2 megas. Ou seja, ele demorava horas e horas para fazer o upload de um vídeo. E ele trabalhava em hospital, entendeu? Ele trabalhava em hospital fazendo plantão. Então você pega, o cara fica ali 2 plantões seguidos, chega em casa, 1 hora para gravar um vídeo, editava, quando não era o nerd que editava para ele, que ele também depois teve um editor, posta, fica horas ali para postar, e ele ainda tinha família, tinha filha, esposa para cuidar. Então assim, é muita coisa nas costas do cara. Então se você pensa que a internet era o maior problema, não era. É aí que eu vou entrar na outra questão. O Alan, ele trabalhava em hospital, então esse trabalho dele desgastava muito, e os vídeos dele eram um vídeo que ele se empenhava bastante, não era um vídeo que ele fazia de 5 minutinhos, jogava um pouquinho, hahaha e tchau. Era um vídeo de 30 a 40 minutos, e tem alguns até mais longos. E ele sempre tentava trazer uma resenha, trazer uma coisa única pro canal dele. Que ele já fez um vídeo com a filha dele sendo repórter, que é a Letícia Volpe. Tem um vídeo dela pequenininha que vai estar passando o print aí pra vocês. Então ele era um cara que se empenhava no canal dele, que ele levava a sério, ele não fazia só por fazer. Sabe, por mais que fosse um conteúdo descontraído, não era um conteúdo desleixado. Descontraído e desleixado são duas coisas completamente diferentes. E o Alan, ele tinha muita qualidade e muito empenho no que ele fazia. E com isso eu vou entrar aqui no porquê ele sumiu. Ele sumiu justamente pelas questões de trabalho e família. O Alan, ele tinha uma filha pequena, que é a Letícia Volpe, como eu falei, e eu saí pesquisando tudo quanto é rede social dele. Tudo quanto é rede social, procurei rede social dele, procurei rede social da família. Eu até consegui encontrar a rede social da filha dele, que eu não vou dizer qual foi a rede social que eu encontrei. Hoje em dia ela já está bem maior do que na época, né? Afinal, já fazem anos isso, então ela não é mais aquela criança, ela está bem diferente. E com isso eu fui angariando ali algumas coisas. Eu achei o Twitter dele, no Twitter dele a gente encontra um post de 2022, ele voltou do nada, postou e sumiu de novo. Ele fez um post falando contra o PT, contra o governo no geral, e falando sobre essa questão dos impostos nos videogames, né, falando que, enfim, né, ele deu uma opinião ali que muita gente concorda, que eu também, esse negócio de imposto nos jogos é uma coisa muito abusiva, não vou entrar muito nesse mérito também de política aqui. E esse tweet dele fez com que o pessoal teorizasse que ele era o proprietário do canal Projeto X ou Cidadão X, que são 2 canais do mesmo projeto, Projeto Cidadão X e Cidadão X. Esse Projeto X que esse cara tem nesses 2 canais é justamente falar sobre o sistema, sobre a sujeira do sistema, teorias da conspiração, senhores do mundo, Illuminati, a real política, falar dos anônimos, falar daqueles hackeamentos que fizeram, falar do impeachment da Dilma, impeachment do Collor, como a mídia controla a massa. Enfim, é um canal bem completo, porém de temas bem pesados e que, obviamente, né, acabava ali que o cara demandava um tempo grande para ele produzir e a plataforma não curtia muito, porque ele falava de alguns temas que, verdade ou não, acabavam indo de encontro com algumas diretrizes. E por esse cara ter sumido do YouTube também, o pessoal já teorizou, né? Pô, esse cara aí era o Alan, porque opiniões parecidas, sotaque parecido, deve ser ele.
Mas o Danilo, que é amigo do Alan, que também tem canal aqui no YouTube, já confirmou que não é ele e não fazia muito sentido ser ele, porque o tema dos vídeos e o jeito de falar, por mais que fosse parecido do sotaque, eu acho que não é o Alan. Eu tenho pra mim 100% de certeza que não é. Eu vou dizer 99 porque ele nunca saiu pra falar que não é, que era o Alan ou que não era, mas pra mim não é. Porém, devido ao projeto Cidadão X, eu voltei ao Twitter do Alan e analisei uma coisa. Ele colocou uma frase em hebraico no Twitter dele. E nessa frase em hebraico está escrito: Deus, faça-se em mim a tua vontade. E o que isso mostra? Obviamente, devoção a Deus, né? Tipo, Deus, faça-se em mim a tua vontade, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que significa ele colocar essa frase no perfil dele? O que acontece é que o Alan não estava passando por momentos bons quando ele parou com o canal e as coisas não têm melhorado tanto assim, a ponto dele querer voltar para a internet. Ele cada vez mais quer se distanciar. Por que eu estou falando isso? Devido à carga horária excessiva do trabalho dele, a demanda que tinha no canal, ele teve que escolher entre família e trabalho. Entendeu? Então, entre escolher família e trabalho, ele escolheu família. Então, ele preferiu focar em um emprego só, ficar só com o emprego de hospital, deixar o YouTube de lado, porque demandava muito tempo, e focar na família dele, na filha dele. E aí entram algumas questões. Os fãs teorizam que o Alan teria se divorciado da esposa dele e perdido a guarda da filha. E devido a isso, ele ficou depressivo, entrou em uma depressão forte, e por conta disso ele sumiu do Twitter, sumiu de tudo quanto é canto e começou a fazer esses posts estranhos, falando de política, colocando essas frases em hebraico no Twitter, né, na bio dele ali. Tá passando o print do Twitter dele, dá pra você ver. Só jogar no Google Tradutor essa frase, ou você vai no Twitter dele, copia e cola isso. E é muito provável, pessoal, que isso infelizmente seja verdade, porque o Danilo, que tem canal aqui no YouTube, que é amigo do Alan, eu nunca vi ele responder sobre esse divórcio do Alan. Ele sempre fala pra respeitar a privacidade dele, que tá tudo bem. Rapaziada, do nada um cachorro começou a latir aqui no prédio, velho. Eu pausei e voltei. Espero que não tenha pego na gravação. Enfim, ele sempre fala pra deixar a privacidade do Alan em paz e, tipo assim, nunca toca nesse assunto. Entendeu? Então, é muito provável que, infelizmente, seja verdade que o casamento dele não tenha dado certo e isso tenha reforçado a questão da depressão dele. Um trabalho que exige muito dele, a internet complicada, né? E o divórcio foi o que provavelmente fizeram o Alan se afastar da internet, porque ele talvez não queira voltar para esse meio que drena muito, coisa e tal, prefere ficar focado no trabalho dele. Lembrando também que ele já tem uma certa idade hoje, ou seja, ele deve não ter mais aquele gosto assim para querer voltar a criar conteúdo e tal. Porque, para quem não sabe, o canal do YouTube ele pode sim perder a monetização se ele ficar muito tempo inativo. Então, se você tá ali com o canal já há anos parado, se ele voltar, ele vai ter que remonetizar o canal dele. Claro, ele remonetizaria rápido? Provavelmente sim, se o público colar nele bem, porque, por exemplo, o Tyrant Gamer estava sumido por causa do trabalho dele no banco, voltou e voltou com um público bom. O pessoal foi fiel. Eu fui um dos que voltou a acompanhar o Tyrant, porque o Tyrant marcou muito a minha infância e a minha vida no geral, né? Porque eu acompanhava muito ele. E com o Alan eu acho que não seria diferente. Eu acho que o pessoal que acompanhava ele vai voltar em peso. Eu mesmo ia começar a acompanhar ele firme agora, porque eu não peguei muito dele na época. Eu fui conhecer ele já depois do sumiço. E ele também criou alguns outros canais. Um desses que ficou notório foi o Alan Volpe Gamer. Esse canal, Alan Volpe Gamer, também está desativado. Ele também não está mais recebendo atualizações. Mas afinal, será que ele vai voltar? Pessoal, para você que é fã do Alan, eu sinto dizer, mas é muito provável que não, cara. Considerando como está o meio da internet hoje, a política no Brasil, a situação da vida dele mesmo, que a gente não tem uma resposta concreta, mas é muito provável que realmente tenha acontecido essa questão do divórcio, do casamento dele não ter dado certo. Eu acho que a última coisa que ele quer, cara, é exposição na internet e por mais que eu sei que dói pra quem é público, pensar, mas a gente ia ajudar, a gente ia ficar junto dele. A gente não tá na cabeça da pessoa, rapaziada, pra saber, entendeu? Então, pô, por mais que a gente queira ajudar, a gente fale que vai ajudar, que a gente tá sempre com ele, ele pode ver esses comentários, ficar feliz, mas não a ponto de querer voltar a criar conteúdo. Pode ser que ele volte a postar vídeo no dia que eu postar isso e eu quebre a cara? Pode ser. Mas se eu fosse vocês, eu não ficaria botando tanta expectativa, eu só torceria pelo melhor mesmo, para ele estar bem, seja lá onde ele estiver, se ele estiver morando na mesma cidade, se ele tivesse mudado, se ele estiver casado, se ele estiver separado. Enfim, o melhor que a gente pode fazer é torcer pelo bem dele. E por que eu falei da rede social da filha dele e não dei muito detalhe? Porque por dois motivos, né? Primeiro, para respeitar a privacidade da menina, que ela não tem nada a ver com o canal do pai dela. E segundo, por causa de um problema que acontece muito na internet, porque eu já fiz vídeo sobre Fabiano Norato, Rica Games, Yutaka Maeno, sobre um monte de cara, Gypsy Crusader, caras polêmicos assim, coisa e tal. E no vídeo do Yutaka, tem um vídeo meu aqui no canal do Yutaka Maeno, que era uma entrevista com ele, a segunda que eu fiz, que ficou toda picotada. E não tem mais nada praticamente dessa entrevista no canal. Tem só um trecho e tem a entrevista anterior. Porque devido à primeira entrevista, o pessoal encontrou uns familiares dele e foram lá perturbar. O pessoal foi perturbar a família de Yutaka e eu acabei tendo que cortar esse vídeo. Eu só deixei tipo, um trechinho dele para esse vídeo não sumir da memória, porque tem um editor do próprio YouTube que você pode cortar, né, o seu vídeo já existente. Aí eu fui lá, só cortei no editor de vídeo mesmo a parte do que eles pediram para remover das falas e das coisas, apaguei e deixei lá só o trechinho do início do vídeo.
Deixei só o início do vídeo mesmo, para, ó pessoal, esse evento aconteceu aqui no canal, ficou aí para posteridade, e acabou que a gente nunca mais vai ver esse vídeo voltar ao ar por causa disso, porque o pessoal foi perturbar a família do Yutaka. Então, se a família do Yutaka, né, ficou incomodada, tal, é direito deles, do mesmo jeito que, pô, se ela, que é uma menina que quer privacidade e tal, o pai já sumiu da internet, já não está mais querendo conteúdo, você acha que ela vai gostar? Não vai. E eu não quero levar essa tromba pra mim, né? Quem quiser ir por sua conta e risco, vá. Mas está explícito das explitagens, que eu não estou recomendando ninguém falar com a menina nem descobrir quem ela é. Graças a Deus, o sobrenome Volpe tem vários aí no Brasil, então se você procurar Letícia Volpe em qualquer rede social, você vai achar umas 20, então eu duvido muito que vocês vão cair na certa, porque é bem difícil de achar o perfil dela. Mas se você achar, que fique bem claro, tá? Eu não mandei ninguém ir ver esse vídeo, ou ninguém ir falar com ela por causa desse vídeo. Esse meu vídeo aqui é só pra falar da história do Alan, do pai dela, e pra respeitar a privacidade tanto dele quanto da família dele. O cara quer ficar longe da internet? Vamos deixar, rapaziada. Se ele quiser voltar, ele volta, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Lembrando, se você é novo, se inscreva aqui, tá? Eu não peço muito isso, mas se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa o hype, cara. Se possível também, deixa um valeu demais, vira membro, que você vai ter acesso antecipado aos vídeos. E é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Lembrando, no link aí tem no comentário fixado tem o link do nosso grupo do WhatsApp. É nóis.